Eu quero agradecer em nome de seu Mário, em nome da nossa casa, a todos os irmãos que colaboraram no estudo desse livro, né? Livro Voltei. Agradecer por vocês, né? Diante de N dificuldades que passaram, não é? Cada um com sua rotina, com suas agendas, mas que estiveram assim entregues, né, ao trabalho da codificação, ao trabalho de Jesus, não é? Vocês foram convidados, ouviram o chamado e aceitaram, né? Então a gente como casa, como uma única casa, né? A gente é uma célula, né? Estamos ligados como uma teinha de aranha, não é? Formando todo esse universo que a espiritualidade nos liga, nos religa, não é? Então, assim, é com o coração feliz, não é? Que vamos concluir o último capítulo, capítulo 20, onde vem concluir aí, que é retorno à tarefa, não é? E hoje temos dois irmãos que irão dividir, não é? Esse banquete espiritual, que é Cláudia e Alberto e Cláudia, né? Eles vão fazer essa dobradinha, fechando esse capítulo. Os que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Pode ser que a gente se estenda uma besteirinha de nada, porque haverá música, haverá leitura de prece, não é? Então, assim, eu mesmo sinto feliz da gente ter conseguido, estarmos conseguindo concluir essa obra, não é? Só para situar, antes da gente começar o todo, né, e passar a palavra para quem vai fazer a prece, a leitura e tal, nós vamos concluir hoje e esses últimos 3 domingos teremos um tema que falará sobre Jesus, esses últimos 3 domingos de dezembro. Janeiro a gente dá uma paradinha, né, um recesso, enquanto a gente escolhe uma obra para em fevereiro a gente retornar. Mas a gente vai mantendo contato com vocês, informando, para que ninguém se sinta órfão, né? Estamos ligados. Então, vamos dar início, né, ao estudo da noite de hoje. Seu Mário, que é o nosso coordenador desse estudo, está impossibilitado de falar por problemas de celular, infelizmente, né, tecnológicos, mas ele está em sintonia conosco, então sintam-se também abraçados e acolhidas em nome dele. Eu vou pedir a um dos irmãos aqui presente, Vera geralmente tem um livrinho em mãos, né, dessa coleção aí, Fonte Viva, Vera, você poderá fazer, e um outro irmão que entrou, que desejar, faz a prece logo em seguida. Tudo bem assim? Então vamos. Tudo bem. Boa noite novamente. Mensagem número 7 do livro Pão Nosso, a semente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas simples grão de trigo ou de qualquer outra semente. Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 15 ao 37, no versículo 15 ao 37. No serviço da natureza, a semente reverte aos nossos olhos, no sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, opera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos, à criatura. Exemplifica sabidamente a necessidade dos pontos de partida da requisição junta de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro. Impõem medidas tirânicas pela força da ordem
pela força das ordenações ou das armas, ou pretende trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos de ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para o trem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhe dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Sabe começar constitui serviços importantes. No esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas em gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificação de mortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-la. Emmanuel, que assim seja. Alguém que fará a prece? Lenita? Oi, amiga. Peça para outra pessoa, porque eu já entrei atrasada. A Cláudia, por gentileza, agradeço, viu, amiga? Posso fazer. Obrigada, viu, Cláudia? Eu que agradeço. Então vamos fechar os nossos olhos, acerenar nossas mentes, nosso coração, deixar um pouco o mundo exterior, um pouquinho de lado para nos concentrarmos nesse último capítulo do estudo do livro Voltei. Pedimos à espiritualidade amiga, aos nossos mentores espirituais, aos mentores dessa sala de estudo, nossos anjos guardiões, para que nos iluminem. Pedimos clareza, pedimos proteção e inspiração para esse momento de estudo, possamos enriquecer, né, o estudo e, acima de tudo, aprendermos mais um pouco sobre o que é o mundo espiritual após o nosso desencarne. Abençoa os que estão aqui nessa sala de estudo, extensivas familiares e aos que por algum motivo não puderem estar presentes, Senhor. Nos ilumina e nos dá uma noite de estudo em paz, tranquila, possamos assim iniciar nossas atividades. Assim seja. Que assim seja. Para quem está chegando agora, vou só reapresentar os irmãos que vocês já conhecem. O estudo de hoje vai ser facilitado por Alberto Pina, né, que é lá de Santo Amaro, da Purificação, na Bahia. Ele é um trabalhador que está vinculado à sala de estudo Chico Xavier, desenvolve N trabalhos, não é, dentro da doutrina espírita, sempre procurando despertar, né, consciências, né, para a vivência melhor no bem e no evangelho, né. E Cláudia Rodrigues, hoje se encontra na Bahia, mas é também de lá. Ela é integrante do CAC, Estudos Espíritas, que tem um estudo da mediunidade todo domingo, às 20 horas, pelo YouTube. Nas segundas, também há um estudo, né, no Clube do Livro, sempre uma obra pertinente, não é, à questão. E tem também o culto do Evangelho no Lar, que ocorre também às terças-feiras, às 20 horas, sendo no Google Meet. Então, meus irmãos, passo a palavra para que vocês possam concluir, né, esse belíssimo livro, Voltei, um livro muito, eu digo que saboroso, né? Ele para mim, era um livro que eu já tinha curiosidade de ler, preciso ler, mas ele é muito pertinente para a gente na nossa caminhada, para a gente refletir o que é que estamos fazendo e o que é que a gente precisa aprumar aí o leme, né, para melhorarmos.
Então, com a palavra, estejam à vontade. Muita paz. Gente, boa noite a todos. É com alegria e com muita felicidade, né, e gratidão por esse convite mais uma vez, porque é uma oportunidade que nos dão para que a gente estude, pesquise e participe, porque o estudo é importante em grupo, porque ele facilita o entendimento, ele interage com as pessoas e a gente se sente realmente envolvido, né, com o trabalho, com a proposta. Né? Então, através do estudo, com certeza, a gente se liberta de muitos paradigmas velhos, muitas ideias ultrapassadas. Então, o estudo, ele ressignifica, ele atualiza. E eu vi em algum momento, né, algum palestrante dizer que cada reencarnação é uma nova atualização. E a gente não encontra gerações iguais. Né? E cada geração, cada período, a gente sente que o espírito ele é mais ansioso, ele é mais ativo, ele está mais assim querendo romper os ciclos, né? Porque faz parte da natureza divina em nós. Nada está estagnado, tudo está em evolução, e o espírito também. Por isso que cada reencarnação é um período de desafio. Quando a gente retorna, a gente não vai encontrar o mesmo cenário. Talvez encontremos em nós os mesmos desafios, porque essa obra que o irmão Jacó traz para a gente, de uma forma bem natural e espontânea, nos mostrando que a realidade espiritual nada mais é do que a realidade do espírito com ele mesmo. Os desafios continuam. Né? As dificuldades que Jacó teve ao se deparar com a realidade espiritual são desafios que estavam dentro dele mesmo, ligado ao próprio ego, né? Ligado à própria personalidade ainda muito forte, e que quando se encontra no mundo espiritual, no mundo de uma realidade mais ampla, mais livre, ele encontra dificuldades. Ele precisa se readaptar, e com conteúdos novos que ele adquiriu aqui, no plano físico, ele elabora novas habilidades e novos desafios vão surgindo. Agora, o interessante, gente, é que a gente percebe que todo projeto que o espírito se delibera a realizar, seja sozinho ou em grupo, ele continua no plano espiritual. E a gente observa que espíritos que foram espíritas, né, estão ali sempre junto com eles. Né? E a gente pergunta, será que essas ligações entre eles são ligações novas, ou são projetos que vêm ali de reencarnações, onde eles estão reunidos com um propósito, né? E a gente vê a importância desses espíritos que se vinculam com o propósito de trabalharem na doutrina espírita para trazer justamente à humanidade a espiritualização, a naturalização desses conceitos aos quais as religiões ainda se mantêm fixas e presas a, vamos dizer assim, interpretações ainda sem ser atualizadas, né? Com medo de que, né, das estruturas, né, dogmáticas, pensando que ao atualizá-las, rompe-se algo em relação à forma como a didática religiosa traz para a humanidade. Isso é tudo ilusão e mentira, né? A gente sabe que por trás existe o poder, e o nosso mundo ainda é voltado a esse pensamento, né? Está por trás das ideias, atrás dos objetivos humanos, a ideia do poder. Então a gente mantém ainda essas ideias ainda muito primitivas, estruturadas nas religiões,
com medo de perder o poder e a soberania, né? E o Espiritismo, ele vem já com a proposta de Kardec que o Espiritismo ele não tem nenhuma pretensão de criar prosélitos, como se ela fosse uma religião predominante e dominante. O importante é essa finalidade ao qual os missionários que passaram e passam pelo Espiritismo, tipo Divaldo, né, o próprio Kardec, o próprio Chico Xavier e espíritos que tiveram e assumiram esse missionato para descortinar a realidade espiritual para nós, né? Então, esse, para mim, é a síntese que eu faço desse livro, esse preâmbulo que eu trago, né? É uma obra que traz conteúdos psíquicos que nós vamos encontrar em nós mesmos, dessa realidade, mundo físico e espiritual, aquilo que precisa ser, né, ressignificado, atualizado, o amor ao próximo, o trabalho, porque sempre se fala no trabalho e no estudo, não tem como a gente desvincular essas duas dimensões do ser, trabalho e estudo, sempre vai existir isso, né? A gente não pode se desvincular jamais dessa proposta. Então, vou fazer aqui um breve leitura desse texto aqui, que é o retorno à tarefa. E o irmão Jacó, ele começa da seguinte forma: o trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas, em suas dádivas de realização para o bem. O triste conforta, o ignorante aprende, o doente se refaz e o criminoso se regenera. Interessante, né? O trabalho proporciona ao ser humano, em qualquer condição que ele esteja, uma reforma. E é que ela usa, ó, o criminoso se regenera. Então, o trabalho, ele é lei da natureza. Ele não é um castigo, ele é uma bênção. E quem não trabalha perde a oportunidade de estar sempre desenvolvendo a sua inteligência, adquirindo novas habilidades para os novos desafios. Agora, quem alguns raios de luz se faziam sentir dentro de mim, buscava penetrar a grandeza do ato de orar e meditar. Pouco a pouco, perdi o interesse pelas indagações de toda sorte, e quando em palestra com os amigos do meu novo círculo, sabia guardar as conveniências da palavra oportuna. Entendi que receber distinções é acrescentar a responsabilidade individual e, por isso, aprendi a louvar o Supremo limitações particulares em meu benefício. Compreendi que praticar o bem, dando alguma coisa de nós mesmos, nas aquisições de alegria e felicidade para os outros, é um dom sublime por excelência. E, em razão disso, preparava-me para ser mais espontâneo e desinteressado, mais eficiente e pronto na ação de servir. Então a gente observa aqui que o nosso irmão Jacó, ele parece que saiu um pouco daquele ego, onde ele buscava sempre nas solicitações em prece pedir só por ele. E ele viu no ambiente ao qual ele se encontrava pessoas mais necessitadas do que ele, pessoas que estavam sofrendo mais do que ele, pessoas que estavam em condições de total desequilíbrio, né? Pessoas que estavam precisando da ajuda. Então, ele já tinha despertado nele esse sentimento. Então, ele parou ali nas orações. E aí ele passou a, como seja num estado mais equilibrado, mais consciencioso e consciente dessa realidade, ele agora se colocou na posição de alguém que ajuda. Sai daquela posição de pedinte e passa por uma postura mais de atitude, mais madura, de um espírito mais maduro.
Tá? Edificantes, estimulando ele sempre a se olhar, fazer aquela leitura interior, a analisar os seus sentimentos, a se colocar numa postura mais positiva, né? Então, sempre vamos ter ao nosso lado pessoas que zelam por nós, amigos, professores, pessoas que sempre estão, de uma forma ou outra, nos estimulando a nós nos encontrarmos conosco mesmo. Tem pessoas que, às vezes, servem de instrumento para o outro, para estimular aquilo que nós buscamos e ainda não temos consciência plena, né? Você vê que nós estamos aqui no plano físico e aí a maioria de nós, um percentual muito grande, quando reencarna e começa a lidar com as coisas da vida, né, as facilidades, o trabalho, as preocupações, esquece, né, os reais sentidos, o sentido principal, espiritual que ele veio buscar, e as distrações. Né? Então a gente dá mais valor aí ao ego, ao personagem, esquecendo que somos espíritos, né? E que temos esse vínculo espiritual, e que nós não fomos criados aqui. Então, se nós não fomos criados aqui como espírito, nós viemos de algum lugar e trazemos algo, trazemos objetivos que estão ali latentes, inconscientes, mas que ele vai surgindo, ele vai reverberando e vai emanando de nós mesmos, e de repente a gente se vê ali executando essas tarefas. E muitos não. Muitos se distraem, muitos brincam, ainda acham que a vida é brincadeira, é lazer, é diversão, e fica postergando e acumulando dívidas consigo mesmo, né? Postergando o seu processo evolutivo. Hoje estava lá no grupo de estudo, lá na sala de estudo, uma jovem, né, 21 anos, na flor da idade, assim, com os amigos, e a juventude gosta de brincar, de se divertir, mas a mediunidade desponta nela. Ela já sente, né, a influência dos espíritos. E ela não conhecia o espiritismo há 6 meses lá atrás. E ela, ao estudar, ao entrar em contatos, em ouvir, ler alguns livros, ouvir algumas palestras, a postura dela já, né, já mudou. O estado mental dela, a orientação do pensamento já deu a ela um equilíbrio, né? E ela até perguntou, em certo momento, se ela podia deixar de ser médium. Então, nós explicamos que se a gente vem com esse compromisso de desenvolver a mediunidade com um propósito sublime de ajudar o próximo, quem sai ganhando somos nós. Porque até no estudo a gente brincou assim, existe os enfermeiros do corpo físico e tem os enfermeiros do corpo espiritual, do espírito. Né? Então, esses espíritos que se aproximam justamente iniciando um processo de sensibilidade aos espíritos que estão em nossa volta, que é para a gente despertar para essa realidade ao qual nós assumimos, que é a mediunidade. Então, na cabecinha do jovem ainda, que está ali incipiente, ela vai maturando, ela vai vendo o que é mais importante, é a vida do personagem, que deve brincar, né? Que a juventude chama para brincar, para o lazer, ou essa do espírito, que é outra que chama para uma outra realidade. Né? Então, eu sempre digo que a mediunidade, ela é um desenvolvimento, uma percepção da pessoa para o melhor, porque é um sensor. Quem tem mediunidade, gente, desenvolvida, ele está, vamos dizer assim, um ponto a mais, um sentido a mais dele, além dos 5, para resolver
as suas próprias questões. Porque quando a gente percebe uma influência negativa ou a presença espiritual boa ou ruim, isso nos proporciona um olhar diferente, uma atitude diferente, uma postura, uma maturidade. Então, quem tem esse sensor, né, essa antena ligada e sabe desenvolver a mediunidade de uma forma equilibrada e saudável, ele tem tudo para seguir uma vida normal, uma vida saudável, né, desenvolvendo esse sexto sentido para o bem dele e para o próximo. Né? Então é por isso que estudar a mediunidade e entender esse processo, ele é muito importante, porque nos coloca nessa posição de espírito imortal. Não somos somente o personagem. Né? Então esse livro, a gente lendo o que Jacó traz, a gente às vezes também se percebe, né? Porque agora ele está numa situação onde ele precisa, ele já despertou, ele já chegou num estado consciencial onde ele precisa agora auxiliar, ele precisa ajudar. A gente vai ver lá na frente, no outro texto, quem ele vai ajudar, né? As pessoas que ele, né? Os espíritos que estão lá e que vão buscar ajuda dele. A gente vai ver depois. Né? Gente, depois eu vou ler aqui o segundo item, vou deixar os outros dois para a minha amiga Claudinha, para ela dar continuidade, né? Já estou aqui já com 27 minutos, né? Na metade. Então, nesse segundo item aqui, que é os conselhos, né? Conselho que ele recebe dos amigos espirituais, principalmente de Bezerra de Menezes. Só um minutinho, Cláudio. Então, Bezerra vem e dá a ele todo o suporte, os conselhos, a orientação de espíritos que estão ali como coordenadores, dando suporte, toda a bagagem para que ele não desista, que ele continue firme e forte dos seus propósitos. Né? Sim, Cláudia, pode falar, minha amiga. Só para destacar, Alberto, ainda nesse item anterior, que o Jacob ele suportava, né, as palestras com as entidades sofredoras, dos necessitados, né, de desabafo, e ele aproveitava a ocasião para ministrar ensinamentos redentores. Então ele aproveitava, ele suportava e aproveitava desse momento para ele ministrar os ensinamentos, né, os redentores, para ajudar aquelas entidades sofredoras, né? E ele também ele se sentia com isso ele não queria tomar tempo com algumas interrogações ociosas e prematuras, quer dizer, ele primeiro vivenciava aquilo ali, né? Às vezes a gente está num estudo, numa questão, e a gente está fazendo algumas interrogações, algumas questões que terminam a gente não aproveita o estudo, o aprendizado, o conhecimento, né? Então, quando você fala da importância da gente estudar, do trabalho, tudo isso, a gente precisa a responsabilidade, porque o Jacob fala muito, né, dessa questão da responsabilidade, quando você fala de mediunidade também, porque envolve responsabilidade, a gente precisa de responsabilidade, a gente precisa de boa vontade, que aí no decorrer desse estudo aí, do texto, a gente vai falar, ele vai falar muito, reforçar essa questão de responsabilidade, de boa vontade, e falando também de Jacob, porque ele, quando ele fala, né, aceitei feliz o imperativo de recolhimento espiritual, e ele buscava entender a pequenez da alma dele. A gente fala, isso aí é questão da humildade. Jacob, ele né, recorre à humildade para ele aproveitar mais o aprendizado. Quando você fala aí, né, do ego, dessas questões, então aí ele vai desprovido dessa, né, vai na pequenez, que é isso que a gente precisa, de humildade, da pequenez, e ter boa vontade para a gente conseguir, né, fazer essa trajetória aí, esse processo todo de aprendizado. É só isso. Viu, Cláudia? Eu vou deixar que você depois, eu vou trazer aqui um conteúdo de Joana para complementar essa metade do estudo que a gente fez aqui, dessa reflexão, né? Depois você parte do capítulo que trata do antes serviços novos, viu?
Mas eu quero trazer, gente, aqui para a reflexão da gente, uma proposta para a gente chegar nesse estado que Jacó chegou, né? Joana, ela utiliza na série psicológica, né, os 4 pilares do desenvolvimento, né, que é o autoconhecimento, o autodescobrimento, a autoiluminação e a autorrealização. São processos ao qual que a gente utiliza para a gente se conhecer, e desse conhecimento você integrar o ser espiritual que você é e depois você se realizar. Não é um processo fácil, é um processo complexo. E a gente tem isso aqui no plano físico e leva para o plano espiritual também, né? Porque eu quero trazer aqui a ideia mais ou menos muito superficial, só para a gente entender o que é a proposta de Joana, porque estudar Joana também, hoje em dia, no movimento espírita, é essencial. É importantíssimo, porque ela traz ali conceitos junguianos dessa autoanálise que a gente faz. Então, essas 4 propostas, nesse sentido, eu vou ser bem breve, não vou me alongar, para passar a palavra para a Cláudia, para ela também trazer o conteúdo dela. Que o primeiro, que é esse do autoconhecimento, ela fala assim, para a Joana, o autoconhecimento não é apenas uma reflexão superficial, mas um mergulho profundo na consciência que se desdobra em vários aspectos, né? E um deles é a identificação da realidade íntima. Conhecer-se na totalidade envolve identificar as imperfeições, vícios, medos, tendências negativas, né? Não fugir delas, mas também reconhecer as virtudes e potenciais latentes, que são as qualidades, os talentos, as habilidades que o espírito carrega de outras encarnações e que estão ali de uma forma inibida, que precisa ser colocada para fora, essa nossa potencialidade, né? Então, o autoconhecimento é isso, a gente identificar em nós tanto as qualidades quanto, né, as nossas fraquezas, nossas imperfeições. E também ela fala que é para superação do ego e dos condicionamentos, né? Muitos condicionamentos ao qual nós criamos para nós e dificultamos essa percepção da nossa realidade interior, o que sentimos, o que pensamos, a honestidade conosco mesmo, nesse processo, né, de autoconhecimento. O segundo aqui é o autodescobrimento, autoconhecimento e autodescobrir. O que é se autodescobrir? O conceito é detalhado, né, que uma busca interior e se... Bem, deixa eu entender aqui, que o autodescobrimento exige uma investigação nos alicerces da mente, indo além da personalidade superficial, que é do ego, para encontrar o espírito em sua essência. Isso é o desenvolvimento do ser real em nós. É você dar ao personagem característica do self, do espírito que você é. E não ficar preso ao modismo, à moda, às contingências da vida, aquilo que a vida oferece a você é o ideal para o espírito. Então, o que tem hoje no meio social da gente, o que a sociedade em massa propõe para a gente, isso é ideal para o nosso espírito, não é? Então, esse autodescobrimento é uma análise do inconsciente e subconsciente. Joana de Ângeles, com sua base na psicologia espírita, com forte influência junguiana, propõe a análise das camadas profundas da mente, que é o inconsciente e o subconsciente, onde residem traumas, medos e valores intrínsecos, latentes, virtudes que precisam ser despertadas. Então, o autodescobrimento é isso. É a gente perceber que tem esses valores e que eles precisam agora
ser colocado para fora. É isso que o nosso irmão Jacó fez isso no plano espiritual, né? Um trabalho nesse sentido. O terceiro aqui, que é a autoiluminação. O indivíduo atinge a autoiluminação quando ele harmoniza o seu ser, dando a ele característica do espírito imortal, né? Que é o self, né? É aquela questão do ego e do self. É o momento em que a luta interna entre o ego, que é a personalidade transitória, cheia de ilusões e paixões, e o self, o espírito profundo, imortal e divino. É aí que encontra, né, esse jogo que nós fazemos. Ora, né, eu trago conteúdos que é da minha proposta como espírito imortal, e outra eu vivo o personagem. Eu vou ali, né, administrando ao meu interesse. Onde deve prevalecer o quê, né? A gente pergunta a gente. Então, essa autoiluminação é a expansão da consciência. A autoiluminação transcende as conquistas unicamente do intelecto. É um despertar do sonho convencional da vida física, permitindo a conscientização em torno da imortalidade e da grandiosidade da vida. O indivíduo iluminado adquire sabedoria que vai além do mero conhecimento, alcançando um alto patamar moral. E, por último, é a autorrealização, né? Parece que são etapas que a gente precisa aplicar, tanto aqui no plano físico, né, quanto no plano espiritual. Onde quer que a gente esteja, a gente vai lidar com essa proposta que é didática e muito profunda que Joana traz para a gente. E para finalizar aqui, né, essa autorrealização é a conquista do self. É quando você realmente veio fazer aquilo que você se propôs como espírito, né? Os nossos planos espirituais, porque ninguém veio para aqui sem objetivo, né? A não ser as almas muito rudimentares, espíritos que por aqui acho que são poucos, né? Pode até existir espíritos na infância espiritual, mas a maioria vem com objetivos, né? Mesmo porque, quando a gente já vive em sociedade mais complexa, a gente é obrigado pela própria lei da vida a se interagir e esse primarismo, né, que existe. Né? Então, a gente precisa, a vida é dinâmica. Né? Então, não tem como a gente fugir desse dinamismo. Então, a autorrealização é a manifestação do amor e altruísmo. Então, Joana, ela enfatiza muito como a autoiluminação é quando o ser, ele integra justamente o que Jacó fez aqui no finalzinho. O amor àqueles que esperem socorro a ele. Então, ele vai fazer as coisas agora sem interesse. Ele vai fazer as coisas agora por amor. Então, a autoiluminação foi esse processo que o irmão Jacó, ali, nesse último capítulo, trouxe para a gente. Né? Ele agora sente o amor pelo próximo. Então, Joana, ela traz o amor como a luz que ilumina o ser. Tá? Então, eu encerro aqui, gente, né? Sem me alongar muito, e trago também essa reflexão dessa proposta de Joana, né? A necessidade de estudarmos Joana é muito importante, porque a gente vai se conhecendo, vai se percebendo, vai tirando essa potência boa que a gente tem medo de usar. Como é que a gente tem medo de ser bom? De ser bom. Tá? Então, porque a gente não sabe lidar ainda com a bondade, a gente não sabe lidar ainda com a humildade. Então, é preciso que a gente estude, entenda e crie habilidades para aprender a ser humilde, aprender a ser bom. Tá? Então, gente, muito obrigado aqui, né? Vou passar a palavra agora para a nossa amiga Cláudia, para ela finalizar o trabalho.
Só destacando um pouco, Alberto, ainda sobre esse conselho fraterno, né? Que Jacob ele fala, né? Bezerra fala para Jacob, no caso, né, que o céu ele é suficientemente iluminado e jubiloso, quando você fala, né, do conselho de Joana, né, o céu é suficientemente iluminado e jubiloso para cogitar os véus de sombra e eliminar os espinhos do sofrimento que decorrem do nosso desacordo com a lei e conquistá-lo, começando semelhante serviço em nossa própria alma. Então, começa conosco. Essa conquista começa por nós, né? E ele fala, a Bezerra fala, seu trabalho, pois, é de prosseguimento. Então, Bezerra diz, prossegue, né? Continua, né? Se organiza um entendimento com os amigos da boa luta para você retornar ao processo de auxílio, né? Ele ainda convida ele fala assim, o Criador atende a criatura através da criatura. Que coisa linda. Então, assim, ele vai me atender através de outro irmão, né? Então, é um ajudando o outro, porque sozinho a gente não caminha, né? Então, a gente caminha entrelaçado, é um ajudando o outro. Através do trabalho, através do serviço que a gente vai conseguindo, né? Caminhar, a gente vai conseguindo evoluir, né? Regresse contente aos casos de socorro, né? Vai ajudando, libertando, iluminando os outros, que você auxiliará, melhorará e engrandecerá a si mesmo. Então, tudo isso é para ajudar a gente, quando a gente, né, vai iluminando, quando a gente vai ajudando, quando a gente vai socorrendo, auxiliando, a gente vai melhorando a nós próprios, a gente vai se engrandecendo. E ele também faz um convite, né, fala para Jacob, vai 10 anos atrás, puxa lá na tua memória, né, para estabelecer um programa criterioso e metódico para você começar o seu trabalho de socorro, de ajuda, né, um trabalho lá no mundo espiritual. E é isso que eu gostaria assim, de, né, acrescentar. E aí, com relação ao item agora, os serviços novos, né? Então, dessa questão da responsabilidade, que fala muito, né? Ele faz a reunião com os amigos, né? Que é uma reunião confortadora, interessante, e fala-se muito sobre a necessidade de dar responsabilidade, né? O concurso, né, de ajudar, né, angariar esses recursos necessários para ajudar os companheiros. Né? E ele aqui fala assim, aguardavam a alegria de elaborar no projeto, disputavam forças para a melhoria de si mesmo, traçavam planos de serviço com entusiasmo e confiança, né? E eles se dirigiam a Jacob como um chefe seguro. Então, até Jacob, ele, pela experiência, esse autoconhecimento que ele já está do chefe seguro, né? E as pessoas tinham a confiança, né? E dessa responsabilidade, né? Que já penetrava no íntimo dele, ele já sentia, né? E aí ele foi refletindo, né? Por dentro ele já foi refletindo essas questões. E o irmão Andrade também estava presente na reunião, fala assim, asseverou serenamente que é tão difícil modificar as disposições de um espírito perseguidor e vingativo quanto reerguer um irmão entregue ao desalento. Então, ele fala aí que o espírito perseguidor e vingativo é muito difícil mudar a disposição dele, é uma tarefa muito árdua, não é que é impossível, mas é muito difícil. Ele faz essa comparação e com a comparação de um irmão em desalento, né, um irmão desanimado, é difícil também reerguer uma pessoa desanimada, principalmente quando ela não quer, né? Então, reerguer também exige muito esforço. Então, o tempo todo a gente precisa de esforço, a gente precisa de boa vontade na nossa tarefa, no nosso trabalho, porque senão a gente não consegue, né? E fora, além de tudo isso, com a oração, né? Então, tanto combater o ódio, quanto restaurar quem perdeu a esperança, é um desafio
complexo para nós. Né? Então, ele destaca e faz essa comparação, né, para Jacob falando. Aí vamos lá. Isso aí que eu achei que mereceria, né, falar, destaque, ele fala também, a morte não interrompe o bom combate da luz contra as sombras. Pelo contrário, intensifica. Né? Então, o combate ele tem que se intensificar. Né? Ele não vai não interrompe, não, vai intensificar. Né? Então, tem que ter um bom combate. Aí, dilatando o conhecimento desse conhecimento para a gente ajudar nessa tarefa, né, com um conjunto de servidores do Evangelho de Redenção, né, que amplia esse trabalho, né? E aí, pronto, vamos lá. Aí, o próximo item é sobre a Assembleia da Fraternidade, porque no dia marcado vai ter uma Assembleia da Fraternidade, é um ambiente bem propício, vamos lá, com árvores floridas, pássaros cantando, simbolizando esperança e alegria, né? É a chegada dos amigos, como o Alberto já companheiros espirituais que vão ajudar, né? Trazendo, né, júbilo e união, assim, a gente, e Jacob tem lá, olha que coisa incrível, além de Bezerra, né, Saião, Guilom, Cirne, Inácio Bittencourt, Rosenborg, Frederico Júnior, Ulisses, Tosta, Casimiro Cunha, Bartuíra, Romualdo de Seixas, Petit Tintinga, Emmanuel e André Luiz também está nessa assembleia, né? Muitos outros trabalhadores também do cristianismo redivivo do Brasil, né? Que estavam nessa assembleia, né? E encorajando os corações de todos que estavam ali ao trabalho. Veja a importância que a espiritualidade que Deus dá, né? Que ajudando nesse processo, colocando esses espíritos todos ali, espírito tão, vamos dizer assim, no popular, tão ocupados, mas estava ali naquela tarefa, né, para auxiliar, ajudar ali, para encorajar aquelas pessoas os espíritos que estavam ali, para seguir em frente, né? Então, essa reunião é uma reunião de comunhão, né, uma reunião fraterna, né, com esses orientadores, né, incentivando mesmo a ação evangélica para ir para o bom combate. Né? Então, esse os itens que gostaria de deixar, né? De deixar mais claro para a gente, para o nosso estudo. E Bezerra, ele conduzindo a parte final, deixa eu pegar aqui, ele conduzindo a parte final, ele vai pedir para... Ele comenta a grandeza da vida, né, que se desdobra infinita em todos os ângulos do universo. Ele fala da divindade do trabalho, né, edificante, que nomeou por escala iluminativa, cujos degraus nos conduzem à fonte augusta da criação, quer dizer, a fonte sagrada. Então, a gente precisa do trabalho mesmo. É através do trabalho, não tem outro caminho. O trabalho é divino, é edificante, é através dele. Eu escutei uma vez uma palestra que o trabalho é como se fosse um detergente, ele ajuda a limpar, a purificar, ele nos ajuda nesse processo de evolução espiritual. Se a gente não trabalha, a gente estagna, né? Como tem aquele, né, o dizer que pedra que não rola, cria limo. Então a gente precisa trabalhar, porque senão a gente cria limo. A gente tem que trabalhar, é através do trabalho. E Bezerra destaca isso muito bem, né? Ele exalta a grandeza da vida infinita do universo. Ele, além desse trabalho, ele compara, né, o trabalho edificante como escada, porque a gente vai subindo degrau por degrau, né? Então, ele exalta isso, ele ressalta a boa vontade, que a gente precisa de boa vontade. Isso é um tesouro, a gente precisa de boa vontade. Se a gente não tiver esforço, se a gente não tiver boa vontade, a gente não consegue, né? E isso ele desperta as lágrimas, né, de esperança de todo mundo, contentamento dos presentes nesse momento, né? E aí ele vai e convida o André Luiz para fazer uma prece. E antes de fazer essa prece, né, falar dessa prece que o Alberto vai
vai falar sobre, vai falar, né, a prece, o último item aí é sobre recomeço. Por quê? Né, ele já... O Jacob, ele vai recomeçar, né? Então, depois de tudo que ele aprendeu do aprendizado, e aí como se ele montasse a equipe de trabalho dele, ele vai recomeçar o trabalho. E ele pede a oração André Luiz, né, que marca, esse encerramento da oração é marcado por uma luminosidade e alegria muito grande, com emoção, com lágrimas de gratidão, né? Os companheiros vão se recolher, deixa Jacob sozinho, né, sob um arvoredo iluminado pelo luar, e o Jacob, ele vai dar uma olhada lá no céu, olha para o céu, e ele compara as estrelas da terra, quando ele observava, ele vê que são os mesmos, são as mesmas estrelas, né? Ele fica comparando ali aquele céu, ele lembra que o que ele observava na terra e o que ele estava observando naquele mesmo momento gerava uma conexão entre os planos, tanto no plano espiritual quanto o terreno da Terra, as estrelas são a mesma conexão, né? Então ele medita sobre esse novo ciclo de trabalho espiritual que ele vai iniciar no dia seguinte, ele faz essa reflexão, né? E aí ele vai pedir ao Eterno, né? Ele pede luz, ele pede paz, ele pede equilíbrio, ele pede coragem para cumprir a tarefa bendita do recomeço. Que é isso que a gente precisa de luz, a gente precisa de paz, a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de coragem para a gente cumprir a nossa tarefa. Porque se a gente não tiver, a gente não consegue, além do trabalho, além do esforço, além da boa vontade, né? Olha quantas coisas que a gente precisa para cumprir a nossa tarefa, né? Então, assim, esse trecho aí, ele simboliza, assim, o fechamento de uma etapa espiritual, com gratidão, com esperança, né? Seguido de uma preparação que ele teve, uma preparação interior, porque é de dentro para fora, né? Para ele começar a iniciar esse trabalho, né? Com paz, com coragem. Né? Então, é isso assim que um resumo que o recomeço fala, e eu só ler para vocês aqui o que é o recomeço. Quando a gente vai, o significado da palavra recomeço. A palavra recomeçar é um verbo que remete à ideia de iniciar algo novamente, de dar uma nova chance ou a uma situação, ou a si mesmo. É um termo que carrega consigo a esperança e a possibilidade de transformação, sendo frequentemente utilizado em contextos que envolvem mudança de vida, superação de desafios, de reinvenção pessoal. O ato de recomeçar ele pode ser visto como uma resposta a fracassos, erros ou mesmo situações que não saíram como esperado, permitindo que o indivíduo busque novos caminhos e oportunidades. Então, esse recomeço aí não é apenas sobre a continuidade da tarefa espiritual de Jacob. É um convite para nós mesmos, para a gente, diante das dificuldades, de todas a Sunade falou aí, porque com todas as dificuldades a gente, né, consegue finalizar, né, o livro. Então, diante de dificuldade, de transições da vida, de tantas mudanças, tantas questões, que a gente busca a luz, que a gente busque paz, que a gente busque equilíbrio, que a gente busque a coragem, busque e peça ao Eterno, né, aos nossos mentores espirituais, os nossos anjos guardiões, para a gente iniciar esse capítulo novo, com confiança, com gratidão. Amanhã é um capítulo novo na minha vida, é um capítulo novo do trabalho que eu preciso fazer para eu trilhar a minha caminhada para a minha evolução espiritual. E quando eu ajudo o outro, eu estou me ajudando também. É importante, porque a criatura, Deus ajuda a mim através de uma outra pessoa, através de um outro irmão. Isso é muito importante. Então, assim, eu fecho esse capítulo ali dizendo que a gente precisa ter humildade, a gente precisa, né, praticar caridade para fazer o bem com humildade, né, e autoconhecimento eu preciso, mas assim, não, a gente não pode deixar o ego, a vaidade se sobrepor, né, a gente precisa de humildade e a gente só cresce se a gente for ajudar o outro também a crescer junto, porque eu só vou subir um degrauzinho da minha escada se eu
ajudar o outro, mesmo que ele esteja na minha frente, eu vou lá empurrando, ou se estiver atrás, eu estendo a mão para ele vir comigo, porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum, tá? Então, assim, é o que eu gostaria de complementar para vocês aí, de falar sobre esse capítulo, e Alberto, você fica aí à vontade para falar sobre essa oração tão linda que André Luiz falou, e aí que é tão oportuna para esse momento. E é isso, meus irmãos. Gente, hoje lá na sala de estudo, um irmãozinho se comunicou, né? E a energia dele era tão boa, a mensagem dele, ele dizendo assim, nos comparando à natureza, né? Que nós éramos como uma largatazinha, que temos que caminhar sobre a terra, sentir o calor do chão, temos que caminhar às vezes lentamente, mas sempre em busca do alimento, do sol, né? É necessário a gente viver na Terra com uma largatazinha. E para que a gente ter, nessa luta que a gente vai ter na Terra, que é o trabalho, que é o estudo, que é a labuta, vai chegar um momento que a gente vai procurar o nosso cantinho, né, e fazer o nosso casulo. E naquele momento, o que a gente colheu nessa caminhadazinha, né, na Terra, sentindo o calor, sentindo o impacto, né, o peso do trabalho, é no casulo que a gente vai fazer a nossa asinha de libertação, né? Foi uma mensagem assim, então, foi o que a gente sentiu, né? De um espírito que é altamente humilde, praticamente ele não tem mais aquele ego, né? O ego, ele desconstruiu o ego e vive iluminado, né? Então, ser iluminado na proposta de Joana é o ser que aprendeu a amar. E esse é o nosso objetivo, né? E que esse livro, a gente ao ler, se sinta uma largatazinha, né? Chico não se sentia um cisco, né? E esse espírito se sentia uma largatinha, uma largatazinha, né? Que um dia ele virou uma borboleta e que nós possamos trazer para nós esse exemplo simples, humilde, e que nós possamos agradecer a doutrina espírita, aos espíritos, né, que trouxeram essa mensagem do plano espiritual, nos tornando a vida mais leve, nos tornando a vida mais autêntica, e que nós possamos realmente também fazer a nossa parte, né? E ele falou também uma coisa, ó, a energia que nós emanamos quando estamos juntos emite para o plano espiritual bálsamos, né? Então eu proponho assim que nesse momento que a gente estiver ouvindo essa prece, ouvindo, a gente escute com a alma e emanando um sentimento bom, porque a espiritualidade vai utilizar essa energia para fazer alguma coisa de bom, gente, viu? É a prece cantada, viu? Não me pergunte quem é o cantor, que eu não sei. Vamos ver aqui. Mas a música é lindíssima, a prece é linda. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem.
Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar, mas unidos a Ti somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digne-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de Tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguendo da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre, assim seja. Assim, pois, Mestre amoroso, digne-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de Tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguendo da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre, assim seja.